Questão 3. Vou ampliar aqui para um motor elétrico de indução trifásico de 4 polos 60 Hz e 380 volts consome no rotor 120 kW a 3 Hz. Nessa condição, a velocidade do rotor em RPM é... Olha, algumas coisas aqui são completamente necessárias. Por exemplo, não importa a tensão no qual o motor esteja sendo alimentado. E não vai importar também a potência consumida no rotor, que não está nem claro para mim aqui se é consumida no rotor no sentido de perdas no rotor, no sentido de potência chamada potência mecânica, se é potência de eixo, e nem me interessa. E esse 3 Hz aqui dá a entender, como de fato é pela solução da questão, que se refere especificamente à frequência elétrica induzida no circuito do rotor. Porque a gente bem sabe que o nome motor de indução surge exatamente porque no circuito do rotor há uma tensão induzida. E essa tensão induzida é proporcional ao escorregamento. Ou seja, no instante da partida que a máquina opera com escorregamento unitário, lembre-se que você deve ter estudado um pouco de teoria antes para chegar aqui. Eu coloquei vídeos na descrição para você chegar aqui preparado e entender essa discussão. Quando o escorregamento é igual a 1, ou seja, no momento em que a velocidade do rotor é igual a 0, no momento da partida, 0 RPM, a frequência no circuito do rotor é igual à frequência no circuito do estator, porque o rotor está parado. Então, o campo magnético do estator ele gira em relação ao estator numa velocidade e em relação ao rotor na mesma velocidade, porque o rotor também está parado assim como o estator. Quando o rotor começa a se movimentar, aí o rotor está se movimentando a velocidade n, o campo girante do estator está girando numa velocidade ns. A velocidade relativa entre os dois vai induzir tensões cuja frequência depende da velocidade relativa entre os dois. Num caso limite, no qual ns é igual a n, significa dizer que no final das contas não existe velocidade relativa entre o campo girante e os condutores. Aqui eu coloquei como se fosse as barras do enrolamento da gaiola. E os condutores do rotor. Se não existe velocidade relativa, é como se a barra estivesse viajando na velocidade ns e o campo magnético estivesse aqui, ó, viajando na velocidade ns. Um em relação ao outro é como se estivesse parado. Então a tensão induzida aqui é nula e, obviamente, a frequência induzida também é nula, já que não há tensão nenhuma induzida. Nos casos intermediários, no qual o rotor não está parado e o rotor não está se movimentando, a gente usa a expressão mais genérica. Na verdade, a expressão aqui vale também... Vale para qualquer caso, na verdade, desculpa, é genérica. Ela diz o seguinte, olha, a frequência do rotor é proporcional à frequência do estator. Quando o escorregamento é 1 no caso da partida, frequência do rotor igual à frequência do estator, como eu falei. Quando o escorregamento é 0, a frequência do rotor é 0 também. Frequência se refere à frequência da tensão induzida. Essa expressão, portanto, é genérica e você deve ter em mente. O que é que a gente faz aqui para solucionar? Eu sei que F2 é igual a... F2 foi dado no problema, 3 Hz é a frequência do circuito do rotor, é igual ao escorregamento vezes a frequência do circuito do estator, que foi dado, 60. O escorregamento é igual a 5%, ou 0,05, ou 5% se você quiser botar em valor percentual, 5%. Joia, esse foi o pedido? Não, foi pedido a velocidade do rotor, mas agora tá fácil, né? Velocidade do rotor é igual a 1 menos S sobre NS. Vezes NS. 1 menos S vezes NS. É 1 menos 0,05 vezes a velocidade síncrona. 4 polos 60 Hz, quanto é a velocidade síncrona? A gente sabe que é 1800, a gente tem que ter isso na mente. Então isso aqui é 0,095, escrever percentual não para não ficar complicando o que é fácil. Vezes 1800. Ah, professor, fazer essa conta é difícil. Olha só, não é difícil se você der uma raciocinada.
O que você tem que fazer é tirar 5%, que é escorregamento, de 1.800. Quanto é 10% de 1.800? É 180. Quanto é 5% de 1.800? 90. Então, tire 90 de 1.800. 1.800 menos 90. 1.800 menos 90 dá igual a 1.710 RPM. Lembre-se de fazer essas contas dessa forma, de tirar 5%, adicionar 5%, porque é muito mais ágil do que ter de multiplicar 0,95 por 1.800, por exemplo. Não tem muito sentido gastar tempo fazendo esse tipo de conta. Questão 4. Um motor de indução de 4 polos opera em plena carga. Meu Deus do céu, apareceu novidade. Plena carga? Não. Plena carga quer dizer só que está operando no valor nominal. Só isso. Plena carga é outra forma de dizer isso. Esse motor é alimentado por uma rede elétrica cuja frequência é 60 Hz. Sabe-se que, em plena carga, o escorregamento do rotor é de 5%. Nessa condição, a velocidade de rotação do eixo do motor RPM é... Não vou fazer conta porque esse valor é exatamente o que a gente encontrou antes. 5% de escorregamento quando a velocidade síncrona é 1.800, porque a máquina é de 4 polos e opera a 60 Hz. 4 polos, 60 Hz, 5%, 1.710. A gente acabou de fazer a conta.